Olá, estamos começando mais uma edição da série de podcast Ciências do Consumo. Meu nome é Micheline Cecília e em minha companhia estão Cássio Santana, Nívia Isbelli, Elza Soares e a nossa entrevistada de hoje é a professora Raquel Shoa, que é doutora em Ciências Sociais, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e faz parte da coordenação do Observatório da Família. O tema que será abordado hoje será a respeito do consumo simbólico. Professora Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, Micheline, pelo convite. Bom, sabemos, professora, que a sociedade moderna vivencia uma busca contínua por melhoria nas condições de vida, sobre o ímpeto da nova ordem econômica que é pautada no consumo. Isto reflete as identidades sociais dos consumidores a partir da acumulação dos signos do prazer e da felicidade associados aos objetos de consumo, o que caracteriza o consumo como elemento de representação social, conforme afirma Baudrillard. Nesse sentido, nota-se que os bens do consumo, muitas vezes, são consumidos como simples objetos funcionais, mas como símbolos que permitem a personificação de papéis e a realização pessoal. Dessa forma, professora, fala um pouco para a gente sobre o que é consumo simbólico. Bem, vocês trazem uma questão que é uma questão bastante complexa, né? Porque quando vocês remetem essa discussão ao surgimento, né, da ideia de uma sociedade moderna, a gente acaba tendo a projeção, né, do papel do consumo, dos aspectos simbólicos do consumo, muito relacionados a um contexto, né, de sociedade que a gente vive contemporaneamente, né, ou mais numa perspectiva histórica mais próxima, né, um tempo histórico mais próximo ao nosso. Eu gosto de pensar, né, que indo na linha de autores e autoras que trabalham ou que apontam a perspectiva de que os objetos, né, a nossa história é uma história onde a cultura material, né, onde os objetos, sejam eles relacionados ao vestuário, à própria dimensão, você tem uma casa para morar, você pensar a decoração desse espaço, os elementos que permitem o estabelecimento mesmo de relações na sociedade, seja pela hierarquia, né, de classe onde você está vinculado, ou ao grupo ao qual, né, ao qual você pertence, a gente sempre teve os utensílios, né, os bens, a forma como a gente se relaciona sempre teve uma dimensão simbólica, né? Então, uma provocação que eu faço para vocês, né, seria um pouco isso, né? O consumo, eu acho que de qualquer forma ele sempre foi simbólico, né? Se a gente sempre precisou, todas as organizações da sociedade, né, os homens, né, pensando o gênero humano, né, ele sempre precisou produzir, né, consumir aquilo de alguma forma. Os objetos, eles sempre serviram para uma perspectiva de organização das relações na sociedade, né? Então, produzir um alimento ou outro, produzir utilizando ou não um tipo de instrumento, né? A forma de se servir um determinado alimento, o resultado dessa produção, a forma de você, a partilha que é feito né, desse alimento, o alimento que é consumido em determinadas ocasiões. Então, é mais uma provocação. É lógico que quando vocês trazem o conceito de consumo simbólico, vocês estão remetendo a todo um campo de conhecimento que se forma na perspectiva de que entre as pessoas e os objetos tem outros aspectos que não só a funcionalidade, né? Isso é uma característica da sociedade contemporânea, ou alguns vão chamar de sociedade pós-moderna, que é muito forte, mas eu acredito e eu acabo seguindo mais numa linha de que esses objetos, eles sempre foram colocados como potências, como forças dentro das relações que são estabelecidas, né? Talvez aí até por conta de um pé na formação muito
numa perspectiva mais da antropologia, né? O fato de estar observando muito para pensar a questão da identidade, o campo das emoções, né? Então, o consumo, uma definição, né? Já que vocês perguntaram, eu fui fazendo uma volta para trazer esses aspectos, né? Quando a gente fala de um consumo simbólico, isso não é algo da contemporaneidade, ou uma reflexão sobre o consumo mais vinculada às perspectivas pós-modernas, né? Já que dentro de uma perspectiva da sociedade moderna está muito presente a questão da forma de produção, a revolução industrial, as mudanças na sociedade, mas isso sempre esteve presente. A forma como os objetos, né, os instrumentos de trabalho e os diferentes elementos foram incorporados nas relações entre os indivíduos, os objetos sempre, ou os serviços, sempre teve uma dimensão que é vinculada ao simbólico. Então eu preferiria, ao invés de definir, mais nessa direção. Certo, professora. Agora eu vou pedir a participação do Cássio Santana, que também tem algumas perguntas sobre o assunto. Bom, professora, a autora Ana Paula Miranda esclarece o consumo como a construção material de nossas identidades, pois a identidade com os bens materiais constrói a imagem do indivíduo sobre as suas posses. Desse modo, os produtos, de modo geral, descrevem a necessidade do ser humano de se comunicar-se através de suas aquisições, de seus hábitos de consumo. Nessa perspectiva, referente aos consumidores das feiras agroecológicas, estariam adquirindo esses produtos mais ecológicos pelo fato simbólico, por exemplo, para reafirmar sua identidade e fortalecer conceitos como da sustentabilidade e de uma alimentação mais saudável? Bem, Cássio, essa é uma pergunta que ela é de difícil... É muito difícil tentar enquadrar o comportamento, porque as pessoas elas são muito diversas, né? As motivações na vida de um indivíduo, pensando ele também, né, a partir das relações que ele estabelece com a família, com o seu território, né, a forma como os elementos de identidade, né, de pertencimento estão sendo identificados ou vivenciados por eles. Essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta única, né? Ela teria diferentes possibilidades de você pensar o que leva uma pessoa em determinado momento da vida a uma feira de produtos agroecológicos, né? O consumo, ele dentro dessa perspectiva, acho que tem muito indo nessa linha, né, desde a questão anterior, ele assume múltiplos significados, porque a vida em sociedade ela sempre foi mediada por uma cultura material, né? Então, o que se veste, o que se come, como se mora, as relações que se estabelecem, a forma como o pertencimento a determinado grupo. A gente tem um crescimento grande das feiras agroecológicas no espaço urbano. Quando eu era criança, a gente não falava que esse produto ele era orgânico ou agroecológico, né? Vinha como ou comprar na feira ou a relação do produto no supermercado. Mas também no supermercado a relação era uma relação diferente do que a gente tem hoje. Então, as motivações que levam um indivíduo a comprar um produto agroecológico numa feira, ela pode vir de uma série de impulsos. Um pode ser, né, falar assim, olha, eu só compro, eu vou comprar esse produto enquanto um ato político. Eu vou eliminar os atravessadores, eu vou comprar um produto de melhor qualidade, eu vou comprar direto do produtor, né? E inclusive derrubando alguns mitos de que o produto da feira agroecológica é mais caro do que o produto que é chamado de produto convencional, né? Então os estudos vão apontar. Então pode ser, o que leva o indivíduo à feira pode ser um ato político. Um outro pode ser um momento da vida que faz com que aquele indivíduo que percebia, ou ele tem uma compreensão de que aquele produto é um produto de melhor qualidade, ele tem a capacidade de promover um impacto relacionado à saúde, né, daquele indivíduo maior, mas ele, por conta da questão do tempo, ele não coloca aquilo como dentro do comportamento dele enquanto consumidor, não coloca aquilo como uma prioridade. No momento que tem um filho,
o alimento que eu vou comprar na feira, ele não é só o alimento para encher a barriga, ele também é cuidado e proteção. Quando Cora nasceu, minha filha de 3 anos, com essa vida corrida do dia a dia, e eu não tinha o hábito de ir na feira, eu começo a ir. Por quê? Porque eu quero oferecer para ela o melhor alimento, principalmente no momento da introdução alimentar, no momento que eu estava grávida, o tipo de alimento que é. Então, os alimentos, assim como os outros elementos, os outros produtos, o consumo sempre tem uma dimensão simbólica, né? Mesmo que ele não esteja essa compreensão não esteja dada pelo indivíduo. Mas quando a gente vai investigar os comportamentos de consumo, a gente vai identificar as motivações do sujeito, né? Eu gosto muito de um texto, uma reflexão que o Roberto da Mata faz sobre o que é alimento e o que é comida. A comida é o alimento dotado de significado, de afeto, é a comida que te lembra a casa da avó, é um jeito de fazer aquele... fala assim, minha avó fazia, por exemplo, eu que sou de Minas, minha avó fazia jiló pra gente, mas o jiló ela ia comprar na feira, ela escolhia esse jiló, né? Então não dá para chegar, por exemplo, numa rede de supermercado, comprar uma bandeja de jiló e levar para casa, porque o preparo daquela comida, ela tem outros elementos. Então, eu orientei uma pesquisa da Elisa, ela estudou as feiras agroecológicas, ela estudou aqui em Recife, ela pegou a Feira das Graças, Casa Forte, uma das feiras ali na UFPE, e ela foi estudar as motivações, o que levava as pessoas a comprarem na feira agroecológica. A gente encontrou de tudo. Encontrou gente que é porque eu cuido da minha mãe tá idosa, eu quero dar para ela o melhor alimento, então o alimento é proteção. Eu comecei agora, eu entrei na universidade, eu estou participando de um grupo que discute agricultura familiar, então eu comecei a comprar meu alimento aqui. Então, a gente precisa escutar a dimensão simbólica, ela vem das vivências, das vinculações dos indivíduos. Então, não tem uma única resposta. Para você chegar a essa resposta, você precisaria de ampliar a dimensão do seu olhar em relação ao que leva aquele indivíduo. Tem o Dominique de Jus, que é um autor da Sociologia do Consumo, ele com o método dos itinerários, que a gente até trabalha, né, durante o curso, ele vai falar desde a motivação para aquisição até o descarte. Para a gente compreender o que leva uma pessoa à feira de produtos agroecológicos, de produtos orgânicos, a gente precisaria compreender desde a motivação até o descarte. Se aquele alimento ele é incorporado dentro de um projeto de vida ou um modo de vida coerente, numa perspectiva mais sustentável, mais responsável, que eu posso ir e comprar o alimento na feira de produto agroecológico e tomar ele com Coca-Cola. O campo do consumo ele é de muita complexidade por conta disso. O fenômeno ele acaba perpassando várias dimensões. Professora, com relação ao consumo simbólico na questão da distinção, quais os impactos para as crianças e adolescentes? Bem, os impactos eles são enormes, assim, né? Se a gente for refletir de que o consumo ele também é um ato político, né? Eu gostaria de responder essa questão de vocês indo mais nessa perspectiva, né? As crianças e os adolescentes, eles são sujeitos em desenvolvimento, né? Então, para fins da legislação, né, são sujeitos que demandam uma proteção integral por conta do momento, do estágio de desenvolvimento em que eles estão. Eles estão muito sujeitos aos apelos da publicidade e da propaganda, né? Então, a gente tem aí uma resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, falando sobre a regulamentação da publicidade voltada, né, para crianças e adolescentes, que já faz muito tempo que está tramitando, né, no Congresso, porque a gente tem grupos, gera muito dinheiro, né? Você pensar, criança, se vocês fizerem um exercício de pensarem ou vai assistir um desenho com a criança no canal aberto ou fechado. No fechado acho que é pior, porque no caso do canal aberto, você tem uma grade de programação e no momento que você tem um programa, que é um programa onde os desenhos animados eles estão
sendo transmitidos, você já faz um corte em termos da publicidade para o público daquele desenho. Às vezes não é nem uma propaganda para a criança, é uma propaganda para os pais daquela criança. Então, se você vai assistir num canal do YouTube um desenho, no meio do desenho eles colocam uma propaganda, tem algumas técnicas associadas a isso, propagandas que às vezes duram. Se você tem alguns segundos para passar o comercial, hoje a gente tem propagandas que são feitas naqueles segundos. Então, sei lá, se o tempo é 5 segundos, depois você pode passar o comercial, toda a mensagem dada naquele curto espaço de tempo, né? Então, as crianças, elas estão muito sujeitas, né? Dependendo da faixa etária, porque a publicidade para as crianças, o desenvolvimento dos produtos, eles não estão vinculados só, não é uma dimensão só de pensar uma música que chame atenção, ou isso tudo é pensado a partir dos elementos do campo da psicologia, pensando os elementos daquela etapa do desenvolvimento. Então, se uma criança de 3 anos, ela está muito no momento ainda de vincular o cotidiano dela com a fantasia, você vai fazer uma propaganda onde você coloca uma princesa. Mesmo que não seja a princesa, você coloca uma menina fantasiada de princesa e colocando aquilo como um comportamento positivo, né? Então, é uma propaganda que é voltada para a criança, mas também alcança os pais. Então, o mercado, ele acaba utilizando isso como uma forma de aumentar as vendas dos produtos, né? Então, não é algo que é só pensando uma composição das cores ou pensar um personagem que é um personagem que está aí, né? As crianças identificam, né? Eles vão utilizar de teorias e de pensando a questão do momento do desenvolvimento, né, a questão do aspecto cognitivo, qual é o tipo de informação que aquela criança é capaz de assimilar. Então, o Conanda, junto com o Instituto Alana, que vem trabalhando muito essa questão do consumo em infância, vai falar, olha, o mercado ele é extremamente cruel, ele desenvolve um produto que é um produto para uma faixa etária independente da classe a que aquela criança ela está vinculada. Então você tem aí um fenômeno, pegar as bonecas LOL, por exemplo, que teve até agora uma representação, eu não sei se foi do Instituto Alana ou do próprio Conanda, porque é uma boneca, o preço dela é bastante alto, é uma boneca colecionável, então você tem, né, eu nem sei o número, eu tô com medo de falar um número aqui, mas é um número bastante grande de bonecas. Você ainda tem um outro elemento que é o da raridade, as bonecas que são raras, né? Então, essa boneca é um fenômeno que ela vai estar nos colégios onde estudam as crianças, vai ser um objeto de desejo de uma criança numa escola, de um colégio de classe média alta, mas também é o brinquedo do desejo de uma criança que está num contexto de renda mais baixo ou num contexto que não está vinculado com aquela realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma conversa que eu tive com uma mãe numa instituição do meio rural, né, a Emater do Rio Grande do Norte, né, e conversando com a mãe de uma menina da mesma idade da minha, né, a filha dela também tinha 3 anos, ia fazer 4. Ela virou e falou, olha, a festa, ela vai fazer aniversário semana que vem, a festa dela vai ser da LOL. E aí já me causou um impacto de algo que eu racionalmente já sei, mas para mim foi um pouco impactante ver aquele contexto. A gente estava num contexto zona rural, meio rural, né? Uma criança que está numa escola, que é uma escola no meio rural. A mãe contando a trajetória dela, uma mãe jovem, que trabalhava como babá de outras crianças desde 8 anos de idade. Voltou a estudar, né, educação de jovens e adultos já na idade adulta, e o desejo, a festa dela vai ser o mesmo tema da festa que as meninas, né, dos colégios, e isso é um elemento muito cruel do consumo, né, porque ele estabelece uma distinção muito vinculada, ou pode ser uma distinção em termos de quantidade, em termos da capacidade da criança se familiarizar com aquele objeto. Se eu tenho um perfil de renda, sei lá, de classe A ou B, pode ser que o desejo da minha filha por uma boneca LOL
isso pode, a intensidade desse desejo, ela pode diminuir mais rápido pela minha capacidade de ir alimentando aquele desejo, né? Então pode ser que ela mude de interesse. Essa é uma reflexão que é feita no caso das crianças também, né? Pensando na própria estrutura de personalidade da criança. Isso pode, mas de um jeito ou de outro, o desejo dela, de uma outra criança de 3, ele é muito parecido. Por que é muito parecido? Porque elas estão sujeitas às mesmas estratégias, que são as estratégias de publicidade, propaganda, de lançamento de outros produtos, né? E a gente precisa ficar muito atento a isso, né? É lógico que para você conseguir... Aí eu gosto no manifesto que o Instituto Alana divulgou, relacionado à questão da publicidade infância, eles fazem uma analogia com aquela máquina, que era a máquina de fazer galeto, né? E fala que aquela máquina de fazer galeto, ela pode ser um elemento de prazer ou de tortura. Para o indivíduo que sente o cheiro do galeto e tem vontade de comprar e tem um dinheiro, ele vai e compra. Para o outro que não vai ter condição de comprar... Ela é uma máquina de tortura. Ele tá lá, tá exposto, você tá vendo. É colocado numa esquina, todo mundo, mas você não pode. Então tem aí os aspectos simbólicos relacionados ao consumo. A gente também pode, por exemplo, você ganhar uma boneca de alguém que você gosta muito. Essa boneca não é só uma boneca, ela é um elemento de afetividade. Eu acho que valeria, né, tudo que eu trouxe nos outros elementos, mas eu queria aqui deixar demarcado essa dimensão, no caso das crianças e adolescentes, dessa dimensão da proteção, da regulamentação, né? Da gente tomar muito a sério essa perspectiva de que o ato de consumo é um ato político também. Então, representatividade importa, né? Mas também essa representatividade ela é usada pelo mercado. A própria ideia da LOL é isso. Você tem uma boneca que é fora do padrão. Ela tem ela não é a boneca, né, como eram antes as princesas da Disney, loiras, do cabelo liso. Você tem uma outra. Então, a mãe dessa criança até vira para mim e fala assim: no início eu gostei, porque não foi a mãe dessa criança, foi de uma outra criança. Falou assim: no início eu gostei, porque ela fugia do padrão. Minha filha também tem um cabelo anelado e ela, né, e ela queria que o cabelo crescesse rápido. Aí chega uma boneca que é toda desconstruída, mas ela também é. Isso dentro de uma estratégia de mercado, isso também vai ser um elemento que é um elemento que pode ser captado. Por outro lado, aí, os usos disso, eu acho que eu só queria encerrar essa pergunta chamando a atenção. Eu acho que não tem que ser demonizado, né? A gente não pode demonizar o consumo, mas compreender que é de uma complexidade muito grande. Não tem uma resposta pronta, não tem um movimento único. Não dá para desvincular da dimensão política, de classe, de gênero, né? E a forma como a gente usa isso dentro, como os objetos eles são incorporados enquanto uma potência num contexto que é muito maior. Uma boneca na formação de uma criança, ela tem que ser incorporada dentro de um contexto muito maior, né? Em termos de padrão de corpo, padrão de beleza. Por quê, né? Por que as meninas ganham bonecas e os meninos não? Agora a gente tem uma mudança no mercado, né? A gente vai perceber que tem muito... Você tem o Homem-Aranha, mas você também vai ter a versão feminina, porque isso passa a ser algo reivindicado, mas também é cooptado pelo mercado. Mas a gente também pode pensar isso numa perspectiva de incorporar isso como elementos positivos dentro de um processo mais amplo de educação, dessas crianças se pensarem enquanto sujeitos políticos, cidadãos e cidadãs, né? O consumo ele sempre tem uma dimensão política, né? Então, o que significa aquilo? O que eu posso utilizar como elemento de mediação para a educação e a formação desse indivíduo que está num processo que é um processo de desenvolvimento, né? Bom, professora, dessa forma, como o consumo simbólico está ligado à comunicação? Bem, diante de todas essas questões, né, que a gente foi apontando até aqui, nas relações que a gente estabelece, né, a gente tem uma série de elementos que mediam né, o nosso estar no mundo mesmo, né? Então, eu gosto muito da análise
do Erving Goffman, que ele vai trabalhar a questão do cotidiano, e ele faz uma analogia com a questão dos atores num palco mesmo, no espetáculo, né? E ele vai falar que a gente tem comportamentos, né? Que ele fala a representação do eu na vida cotidiana, né? E essa representação do eu na vida cotidiana, ela é composta por uma série de elementos, assim, né? Então, e o consumo entra nisso de uma forma significativa, né? Então, você não vai achar, sei lá, pensar que alguém é extremamente religioso encontrando ele no meio de uma noitada, por exemplo, né? Por que você não vai achar? Porque, segundo a perspectiva do Goffman, você tem nesse processo de interação no cotidiano, você tem também um cenário, né? E esse cenário ele tem que ser condizente com um tipo de representação, né? Por que eu estou chamando a atenção disso? A gente vive numa sociedade que ela é extremamente violenta, e ela é violenta não pelos atos, né? Esse discurso agora relacionado à questão das armas, relacionados à criminalidade. Não, ela é violenta porque ela é uma sociedade machista, ela é uma sociedade racista, né? Onde esse racismo ele vai se manifestar nos diferentes, nos mínimos detalhes. A gente vai perceber que essa é uma sociedade onde os lugares estão muito estabelecidos. Então ela é machista, ela é racista, é uma sociedade de classes, onde a estrutura de classes ela está muito, ela é muito enrijecida, né? Apesar de fazerem a gente acreditar o tempo todo, né, que com mérito, esforço, a meritocracia é uma coisa real, quando na verdade a gente percebe que isso é muito mais complicado. Então os objetos eles atuam como mediadores, como elementos de comunicação, né? Então, quando a gente chega em um determinado espaço, o tipo de roupa que você veste, a forma como você se deslocou para lá. Então, é lógico que a gente não tem uma rigidez em relação a isso. Você pode ser uma pessoa que teria todas as possibilidades pelo seu perfil de renda de ter um carro, mas você opta em se locomover de bicicleta por conta de uma dimensão mesmo política, pensando na mobilidade urbana, pensando nos efeitos do seu deslocamento na cidade em termos ambientais, né? O fato de uma pessoa, dependendo do lugar onde ela ocupa na sociedade, chegar de bicicleta em um determinado lugar, essa bicicleta está comunicando algo. Eu não vou achar que, por exemplo, um juiz se locomoveu até o judiciário de bicicleta porque ele estava sem dinheiro para passagem, né? Então, eu estou trazendo aqui algumas reflexões que são reflexões do campo, né? Do que a gente faz, dessa perspectiva do cotidiano, de pensar, né, os aspectos que permeiam a vida das pessoas, o morar, né, o acesso que ela tem, a relação que ela estabelece com o Estado, porque as ciências do consumo, ela diz respeito a isso, essa dimensão da complexidade. Quando o Dominique de Jus fala, né, do método do itinerário, que vai desde a motivação até o descarte que se faz do produto, ele incorpora nesse movimento a forma como a pessoa se desloca para ir adquirir aquele produto, né? Se você vai de carro, se você vai de ônibus, se é seu vizinho que vai dirigindo, porque o seu vizinho é a pessoa da rua que tem o carro e ele vai, no dia que você vai comprar uma TV de sei lá quantas polegadas, é ele que vai fazer esse deslocamento, né? Então, tem muitos elementos que são elementos da forma como o indivíduo, o estado do indivíduo no mundo, que é mediado por esses objetos. Um jovem negro, vou pegar um exemplo aqui, que é um exemplo dos rolezinhos, né? Teve uma discussão muito grande relacionada a isso, e volta à tona essa discussão do espaço, que ele supostamente ele é público, mas ele na verdade ele é da ordem do privado, né? Então, quando os jovens da periferia começam a ir numa ação articulada para os shoppings da zona, a gente fala em sul, né? Não necessariamente da zona sul, mas os shoppings do perfil de renda mais alto, aquilo é considerado uma ameaça. Porque por mais que eles individualmente possam transitar nesse espaço, ninguém vai colocar, não tem uma roleta no shopping,
Você não tem que apresentar um comprovante de renda. Mas a forma como você chega vestido, o tipo de consumo que você estabelece, ele vai te vincular a um determinado grupo, né? Então, eu lembro que nessa época, na discussão de uma ação mais política, né, vinculada aos rolezinhos, tinha uma reflexão disso, né, dos jovens da periferia falando assim, olha, eu gasto muito com roupa, e eu gasto, não é só por estar na moda, porque estar na moda, para mim, representa um elemento de proteção. Ele falou, sou um jovem negro da periferia, não dá para sair de bermudão e chinelo e camiseta em qualquer lugar, porque num movimento, que é um movimento quase... Não é da ordem do inconsciente, agora a gente não sabe, nesse momento que a gente está vivendo na sociedade, nem sabe mais. Eu me torno um indivíduo suspeito, né? Então eu queria chamar a atenção disso, porque os objetos, o consumo, ele reforça identidades, ele ajuda a estabelecer, né? Estabelecer conexões, ele comunica, ele permite a comunicação, né? Então, a própria discussão sobre a apropriação cultural, a questão dos turbantes, quem pode usar turbante? Eu posso vir para a universidade dar uma aula de turbante? Eu até posso, porque os turbantes estão sendo vendidos aí, mas qual que é o significado do turbante em mim, né? E o turbante numa mulher militante do movimento feminista negro, que está discutindo a questão da ancestralidade. Isso é diferente, né? Então eu queria utilizar a oportunidade que vocês deram com essa pergunta relacionada à comunicação para chamar a atenção mais uma vez, né? Que o consumo, para mim, ele sempre teve um aspecto vinculado ao simbólico. Não necessariamente a gente passa a refletir o consumo simbólico numa perspectiva mais da contemporaneidade ou numa perspectiva de abordagens ou teóricas mais pós-modernas, né? Mas ele sempre teve essa dimensão do simbólico, ele sempre foi utilizado como elemento de comunicação, de reforço de identidades, mas isso... Eu acho que talvez hoje, atualmente, isso deve ser feito cada vez mais de forma consciente, né? E numa perspectiva de que nossos corpos, o nosso cotidiano, ele é essencialmente político, né? Então a gente precisa pensar isso como forma de fortalecer iniciativas, como forma de fortalecer movimentos, de reforçar identidades, né? Mas com todo cuidado para não ser também algo que seja da ordem do caricato, né? Certo. Estamos encerrando mais uma edição da série de podcast de Ciências do Consumo. A edição de hoje tivemos como convidada a professora doutora da UFRPE, Raquel Uchoa, especialista na área de Ciências Sociais. Obrigada, professora Raquel, pela sua participação. Com edição de Cássio Santana, Elza Soares e Nívia Isbelli, e apresentação de Micheline Cecília, orientações de Alana Menezes e Eliezer Gomes. Esta foi mais uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias.